Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou entrar agora, vou fazer um bolo aqui de 2 andares, que o tema é ursinha princesa. Já está preparado aqui o meu papel, olha que bonitinho. Lembrando que os nossos papéis com exclusividade estão na Paris Doces Embalagens, do nosso amigo Leandro Paris. Para este bolo, então, para qualquer bolo de andar que vocês forem fazer, vocês vão precisar as 2 massas, uma sempre menor que a outra. Essa daqui é uma massa que a forma tem 30 centímetros de diâmetro e essa outra aqui tem 18 centímetros. Na hora de fazer o tamanho, sempre o pessoal pergunta, Paula, qual o tamanho da forma, qual o tamanho da forma? O ideal é que a forma de cima tenha uma diferença da forma de baixo para a gente perceber que o bolo é de andar. Porque se o bolo for de cima for muito largo também, não dá para ver a diferença entre um bolo e outro, entendeu? Então o ideal é que o de cima seja sempre um pouco bem menor do que o de baixo. Então vamos lá. Eu vou virar o meu bolo aqui, que já está recheado. O pessoal tá chegando já, amiga? Já tem 497 pessoas. Então eu vou tirar aqui, desenformar o bolo. Com cuidado para ele não rachar. Porque eu não coloco plástico para montar o bolo, como vocês já perceberam, né? Ó. Mas ele sai inteirinho. Recheio. Aqui tem um mousse de nata, que é aquele que eu já ensinei para vocês. Para cada 300 gramas de nata, meia xícara de açúcar batido. E aqui o mousse de chocolate, que eu coloquei a receita essa semana lá no nosso grupo, Trocando Experiências com Paula Mello. Então quem não é do grupo, lá vocês vão encontrar esse recheio. Primeiro passo, a gente tem que passar o chantilly na parte de baixo como se fosse um bolo só. Nós vamos pegar o chantilly, já está aqui batido, e vamos passar sempre em cima primeiro e depois nas laterais. A parte de cima, nesse caso, não precisa ficar com muito chantilly, porque o outro bolo vai vir em cima, né? Só pra... Aí. Passei na parte de cima. Vou passar na lateral agora. Lembrando que toda vez que for passar na lateral, nós vamos de pouco em pouco, porque se a gente fizer de muito, vai manchar o chantilly. E eu que trabalho muito com papel de arroz, vai ficar um trabalho feio, né? Então, para ficar bem lisinho, nós vamos fazendo sempre de pedaço em pedaço aqui. Paula, estão perguntando se tem que estar sempre gelado o bolo. Tem. O ideal é fazer... Esse bolo aqui foi recheado ontem e eu tô decorando hoje. Eu sempre falo para vocês que o ideal é que o bolo descanse pelo menos uma noite na geladeira, pra gente poder daí fazer a decoração. E ele fica certinho, né? Não tem perigo dele desmanchar. Principalmente bolos de andar. Vai vendo aí, se tiver alguma pergunta, você vai me falando e já Se vou o responder. chantilly também, se é o que compra gelado. Esse chantilly é aquele que eu sempre uso, já compra gelado. Daí a gente bate ele bem geladinho, em velocidade baixa, pra ele ficar com essa consistência aqui, boa, lisinha pra trabalhar. Estão perguntando também sobre quantos quilos esse bolo vai ficar no O final. bolo vai ficar com 6 quilos depois de pronto. Eu aqui na minha loja, para fazer bolo de andar, 5 quilos é o mínimo. Não adianta a gente querer fazer bolo de andar com 2, 3 quilos, porque isso é impossível. Precisa ter uma quantidade de quilo mínima embaixo para ela aguentar o bolo de cima. Se for um bolo... Tem gente que quer um bolo de 2 quilos, é impossível fazer 1 quilo embaixo e 1 quilo em cima, entendeu? Então... tem que ter uma quantidade de quilos mínima aí. Estão perguntando bastante também sobre questão de geladeira. Terminado já tem que ir para a geladeira, e quanto tempo ele dura fora da geladeira? Terminado ele tem que ir para a geladeira. Se usar esse chantilly que eu tô trabalhando aqui, eu garanto ele 3, 4 horas exposto na mesa, tranquilo. Ele não vai deformar nem derreter. Agora tem que tomar muito cuidado com o chantilly que vocês usam, porque tem chantilly que é mais fraco, ele não aguenta muito tempo exposto, né? Então daí tem que ver tudo isso daí. Muito bem. A parte de baixo já está terminada, eu vou preparar a parte de cima. Para a parte de cima eu vou usar um isopor. Eu tinha aqueles disquinhos de isopor que vocês compram já nas lojas de festa, mas a minha acabou, eu estou usando aqui então uma forma mesmo, tá? Vou pegar a forma aqui e vou marcar
o tamanho dela. Marquei. Aí a gente vai recortar. Estão perguntando se você molha, Paula, o bolo que você faz a base dos 2 andares. Sim, aqui é um bolo molhado igual, normal. Tá bem molhadinho, inclusive, não tem problema. Por isso que o ideal é fazer num dia e decorar no outro, que essa água que a gente usou para molhar, ele vai assentar no bolo, não vai ficar chorando, pingando, derretendo, né? Por isso que a gente faz de um dia pro outro, tá? Tô recortando aqui então. Pessoal, só lembrando vocês, não se esqueçam que agora, nessa segunda e terça-feira, dias 21 e 22, eu vou estar em Fortaleza, galera de Fortaleza. Não percam essa oportunidade, tá? Eu vou dar um curso de pasta americana e também um curso de chantilly. E dias 1 e 2 de dezembro tem curso na Magnífica Confeitaria novamente. Então, ó, lá são pouquíssimas vagas, porque é um curso de pasta americana completo do dia todo. A gente vai trabalhar no máximo com 10 alunos lá. Então, você que ainda não se inscreveu, corre, porque já estão acabando as vagas, tá? Olha lá. Recortei, então agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó, nesse bolo que vai esperar o meu bolo de andar e vou fazer uma marcação do tamanho do bolo de cima. Ó, então aqui, esse tamanho aqui é o que vai ocupar o bolo de cima. Aí eu vou pegar os palitinhos de churrasco, vou colocar aqui e vou medir o tamanho aqui que vai dar. Então esse aqui é a altura do meu bolo. Vou cortar vários palitinhos desse tamanho e distribuir aqui para ser a sustentação do bolo de cima. Não pode colocar nunca o bolo direto sobre o outro bolo. Inclusive tinha uma amiga perguntando, dizendo que ela precisa fazer um naked cake e ela queria saber ajuda também de como montar. Independente se for naked cake, se for bolo de chantilly, se for de pasta americana, a forma da montagem é a mesma, tá? A diferença para montar o naked cake é que você vai colocar o bolo de baixo e não precisa passar chantilly. Você já em seguida coloca a parte de cima aí. Mas o procedimento é o mesmo, tá? Paula, estão perguntando sobre essa bandeja que você usa. Se ela não quebra com o peso do bolo, já que é um bolo tão pesado, e se ela não dobra também, não tem perigo para entrega. Pessoal, ela é tranquila. Pessoal, eu não faço entregas aqui na minha cidade, todo mundo vem buscar e é bem tranquilo para transportar. Claro que bolo nós não seguramos na lateral. A gente pega o bolo sempre com a mão aberta embaixo, sustentando o peso aqui. Então esse bolo chega onde vocês quiserem com tranquilidade, não tem nenhum perigo. Para quem tem dificuldade em transportar o bolo, o ideal é pegar uma tábua de carne, uma coisa mais firme que vocês tenham na hora de buscar o bolo e coloque como sustentação só para o transporte. Mas põe lá na mesa, é uma embalagem tranquila, higiênica, bonitinha, né? Que combina bastante com os bolos. Estão perguntando também, Paula, se esse palito não vai entrar todo no isopor. Não, o palito não entra no isopor. Inclusive, a gente vai enfiar com a parte quadradinha, porque se eu enfiar com a ponta, aí ele vai entrar, mas eu enfio sempre com a parte quadradinha pra baixo, tá? E vamos começar a colocar aqui, ó. Vou colocar no meio e vou distribuindo os outros por volta de onde eu já fiz a marcação aqui, que é onde vai vir a parte de cima. Cláudia, enquanto eu tô terminando de colocar os palitos, mostra ali a nossa panela mágica fazendo o brigadeiro. Pessoal, essa daí é a nossa panela de brigadeiro da Eletropag. Eu já tenho duas. Vou dizer pra vocês que é o melhor investimento que eu já fiz, tá? Não tô ganhando nada pra falar isso daí, mas pra quem mexe com doces, essa daí é a melhor invenção que já fizeram. O doce sai sempre lisinho, bonito, você não se queima, é ótimo. Então, para quem mexe com doces, eu recomendo muito aí essa panela. Ela faz o serviço de uma pessoa, com certeza. Enquanto vocês estão perdendo tempo em mexer um doce, já estão podendo fazer os bolos. Voltando aqui, coloquei então, ó, todos os palitinhos aqui, dá pra ver bem? Agora eu vou colocar então a minha... Olha como fica firme, eu tô pressionando aqui, ó, e não tem perigo. Eu vou tirar a parte de cima aqui. Vou virar aqui. Paula, estão perguntando
perguntando sobre esse bolo de pasta americana. Seria a mesma coisa com esses palitos ou não é necessário? Eu sempre coloco, porque principalmente a pasta americana, ela é um bolo pesado, né? Então eu recomendo que coloquem, tá? É bom colocar. Agora, depois que eu coloquei já o bolo tá pronto, tá na ali, antes disso eu vou medir aqui e eu coloco sempre uns 2 ou 3 palitos que vai atravessar os meus 2 bolos. Ó, vou colocar aqui e vou colocar aqui. Para que serve esse palito? Para o bolo ficar firme na hora do transporte, para não ter perigo de um bolo escorregar sobre o outro. Então ele tá preso aqui. Isso aqui é uma dica muito importante para vocês, tá? Feito isso, agora é a hora de passar o chantilly na parte de cima aí do nosso bolo. Tamira está perguntando sobre o recheio. Quer que você comenta novamente que eles estão surpresos com o seu recheio, com a quantidade. O recheio aí tem um mousse de nata, que é 300 gramas de nata batida com meia xícara de açúcar. E o mousse de chocolate, que eu não sei de qual a receita, mas tem lá no meu grupo, Trocando Experiências. Só vocês digitarem lá a receita, já vai aparecer ele. Eu dei a receita do mousse de chocolate, do mousse de morango, do mousse de maracujá. Todos vocês podem encontrar a receitinha lá, tá? Ô, Paula, estão perguntando novamente sobre a questão de molhar o bolo. Se molha sempre pouquinho ou quase nada para um bolo de andar? Não, molha normal. Como se não fosse de andar, não tem nenhum problema. Você só não vai molhar bolo de pasta americana. Esses aqui inclusive na nossa região, tem muito de falar assim, é bolo ou é torta? Torta é quando eles acham que é quando é molhadinho, né? Então, aqui é sempre bem molhadinho, não tem perigo, não vai desmanchar. Normal, como você faz o bolo de baixo, você faz o bolo de cima. Estão perguntando se você fala pro seu cliente que o bolo tem palitos no interior. Sim, a gente na hora de entregar, eu sempre já oriento ele, falo assim, tem alguns palitos no bolo. Quando é bolo para casamento, essas coisas, os garçons já sabem. Mas quando não é bom orientar para eles não ter surpresa na hora do corte, né? E aí antes você corta, tira os palitos e corta o bolo normal. E quantas caixas você usa para esse bolo? Eu bati uma caixinha no processo de montagem e passar do chantilly. Agora chegou a hora da decoração. Para decoração eu vou usar aqui os meus das ursas que eu compro lá com o Leandro Paris. Vou colocar aqui, ó, parte de cima, coloco, dou uma alisada nele aqui, tá? E começo a colocar aqui as partes de baixo. Deixa eu só recortar aqui, vai ficar um pouquinho grande. Bolo de pasta americana, Paula, precisa molhar o bolo? Eu não molho o bolo de pasta americana, é um problema, porque você pode, se você molha ele e de repente chove, o dia fica úmido, a chance de você perder esse bolo é muito grande. Então eu não molho, já recomendo para o meu cliente que o bolo não é molhado, que é um bolo mais seco, mais doce, né? Por isso que então eu optei por trabalhar assim com o chantilly e com o papel de arroz bem aplicado, que dá a impressão também de trabalhar com uma pasta americana, né? Mas não tem perigo de ele desmoronar mesmo sendo molhadinho. Olha que linda essa decoração, pessoal. Estão perguntando sobre os papéis das laterais, Paula. Se é inteiro, folha 4. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o jeito que vem, ó. Eles vêm assim, com 2 faixas. Aí é só você recortar e colocar. Se por um acaso for um papel de oncinha, de bolinha, que é uma estampa inteira, aí ele não vem dividido. Você só corta ao meio do tamanho do teu bolo e aplica, tá? Não tem segredo. A técnica para não enrugar, então eu retiro o papel e coloco novamente. Aqui, tá? E aqui também, vou retirar, passo a mão, ele vai ficar bem lisinho. O ideal, pessoal, é que os bolos fiquem sempre, que os papéis fiquem sempre bem lisinhos.
para dar a impressão de pasta americana e ficar um acabamento bem bonito. Aqui. Se o papel de arroz ficar enrugado e você levar na geladeira, ele vai ressecar e não vai voltar mais, tá? Ele vai ficar com o trabalho enrugado, que não é legal. Inclusive eu ando vendo aí uns papéis da Frozen aplicado, que fica enrugado, aquele do rosto. A Frozen parece que tem 100 anos. Tem que deixar o papel bem lisinho, pra ficar com um acabamento legal. Então a gente deixa os personagens velhos. Estão perguntando do papel de arroz, se é comum. Papel de arroz, gente, eu recomendo os papéis de arroz do Leandro Paris, são os papéis que eu uso. São papéis de espessura mais grossa, que me permite retirar e colocar de novo e não estraga. Então eu não conheço outros lugares que vendam papéis, por isso eu recomendo ele, tá? Ele vende pelo site, entrega pro Brasil inteiro aí. Quem tiver a oportunidade de comprar esses papéis, eu recomendo. Pode fazer, Paula, um bolo de papel de arroz um dia para entregar para o cliente no outro dia? Pode fazer, mas não é o ideal. O ideal é que o papel de arroz não passe na geladeira uma noite, por exemplo, porque ele vai ressecando, né? E aí pode perder a qualidade do papel. O ideal é levanta cedinho e faz o bolo no mesmo dia da entrega. Isso aí é o que eu recomendo. Tem muitas pessoas perguntando, Paula, a questão de preço, se você cobra o papel à parte ou se a decoração está inclusa no preço do seu bolo. Hoje o meu bolo varia de 40 a 45 reais dos sabores que eu faço e a decoração já está inclusa. Se vocês forem fazer a conta, é muito mais barato aplicar um papel de arroz do que você colocar ganache, raspa, morango, cereja. Então o papel de arroz é uma coisa que ainda deixa o bolo mais barato, tá? Eu tenho um chantilly rosa aqui, ó, que já está preparado. Cadê minha espátula? Peraí, só pegar uma colher aqui. Ó, então eu vou finalizar aqui com o chantilly rosa. Para esse aqui eu usei rosa intenso, só uma gotinha, tá? Vou colocar aqui no bico M, que é um bico que vocês aí já têm em casa. Aqui. Fica um rosa bebê, ó, bem clarinho, bem bonito. Paula, estão perguntando novamente se é por quilo ou por tamanho o bolo que você vende. Bolo sempre por quilo. Esse negócio de vender bolo por tamanho é complicado, você pode perder muito nos ingredientes. Então, vendendo por quilo, não tem problema, né? Você faz o cálculo lá do preço que você gastou e vê o tanto que dá pra pôr no quilo, aí assim você não perde. Até porque bolo sempre passa, a gente nunca consegue fazer exato o tamanho, né? Vamos lá, decorando aqui, ó, vou vir aqui na frente pra vocês verem. Vou decorar com rosas aqui na lateral. Aquela famosa rosa mesmo do bico M, né? Olha aí que bonitinho, que delicado. Isso é um tema bem legal para um aninho. Porque geralmente você faz bolo de tema com um aninho, Frozen, essas coisas. Quando a criança começa a entender, ela quer de novo a mesma festa. Então você faz uma festa assim que é neutra, e aí nos outros anos você já faz uma festinha que a criança entende melhor. Para finalizar aqui, ó, um aí pra dentro, um aí pra fora. Olha que acabamento bonito, aí pra dentro, um aí pra fora. Paula, estão perguntando a marca do seu corante e se você pesa o bolo na frente do seu cliente. Se o cliente pede, eu peso na frente. Se ele não pede, eu já vendo. Por exemplo, o cliente pede 5 quilos de bolo, ele vai pagar pelos 5 quilos, mesmo passando um pouquinho. Se eu já tenho a base, vai passar sempre 100, 200 gramas, mas é muito pouco. Então esse que passa, eu geralmente não cobro, tá? Amanhã
amanhã vai passar o meu programa de TV Arte Gourmet às 13 horas. Para quem não conseguir assistir, depois eu vou postar no YouTube. E eu vou ensinar a fazer o bolo com decoração natalina, tá? Ficou muito bonito o bolo, com confeitos da Jade Confeitos, os confeitos de açúcar. Ficou realmente maravilhoso. Então não percam amanhã, à 1 da tarde, na RIC TV Record, o nosso programa semanal Arte Gourmet. Muito bem, ó. Terminado já a decoração do chantilly. Agora é hora de fazer os detalhes finais aí. Paula, desculpa. Estão perguntando se na hora de cortar esse papel de arroz não vai sair inteiro. Não, ele corta junto, tranquilo. Esse papel de arroz é muito bom. Ele corta junto. E tem gente que não gosta. Ah, eu não gosto de papel de arroz, não gosto do sabor. Pessoal, é só tirar. Ele tira igualzinho uma película de um adesivo. Tira o papel inteiro e corta o bolo sem papel. Não tem problema nenhum. Estão perguntando aqui de Maringá como que faz para encomendar o bolo com você. Aqui em Maringá é só ligar pra gente, o telefone é 3223-0002 e o WhatsApp é 981315, tá? Olha aqui, esses aqui são pérolas feitas com pó dourado. Vocês peguem o chocobol, coloca o pó dourado e aí chacoalha e fica a pérolinha pronta. Eu vou colocar aqui nos miolinhos. Estão perguntando se esse bolo é para amostra aqui da loja ou já é o do cliente. Não, esse bolo já é o do cliente, ele vem pegar hoje 11 horas. Estão perguntando sobre bater o chantilly, Paula, velocidade. E se você tem um tempo para indicar para elas bater. O tempo eu não vou saber falar porque varia de acordo com a batedeira de vocês. Mas batam na velocidade baixa que vocês não perdem o chantilly. Pessoal, eu quero dar uma dica para quem usa chantilly Amélia. Eu estava estudando sobre isso e eu vi que o chantilly Amélia, às vezes, ele não dá o ponto porque ele é um chantilly que é pouco doce. E o que ajuda a sustentar é o açúcar. Então, para uma caixinha de chantilly, vocês coloquem lá meia caixinha de leite condensado e batam esse chantilly. Ele vai sustentar muito melhor que se ele tiver com o chantilly puro, tá? Então é uma dica aí para quem não tem um outro chantilly e usa o chantilly Amélia. Umas florzinhas para decorar, Jade Confeitos, que eu amo. Vou pegar aqui. Olha que mimo. As ursinhas aqui da Jade Confeitos. Olha aqui que gracinha, minha mão ficou dourada. Olha que gracinha. Vou colocar aqui as ursinhas, amiguinhas. Olha aí que gracinha. E vou colocar umas florzinhas. Pra dar um toque final aqui. Estão perguntando novamente se você usa o banquinho ou o palito, Paula, para sustentar. Eu uso o palito, gente. Para quem não viu do começo, depois volta o vídeo, eu ensinei direitinho aí como vocês aplicam o palito. Eu vou fazer um laço agora. Ô, amor, faz favor aqui, né? Faz favor aqui. Eu vou ensinar a fazer o lacinho, tá? Que eu sempre coloco dos meus bolos. Pra quem ainda não sabe, vou pegar um pedaço de laço aqui. Vamos fazer um lacinho. Ó, uma fita de cetim normal, tá? E a Cláudia vai pegar aqui bem na mão da Ingrid pra eles aprenderem, ó. Vou vir aqui e vou passando a minha fita em torno aqui dos dedos da Ingrid, que ela tá nos ajudando. Ó. Não deu tamanho, então eu vou parar. Não, pode abrir. Abrir igual tava. Aí eu venho aqui. Ó, tá aqui. Eu vou dar um pra cima, um pra baixo. E vou amarrar aqui o meu lacinho. Estão perguntando que fita que é essa. É fita de cetim normal. Vocês comprem a fita que vocês quiserem aí, que tiver perto de vocês. Qualquer fita dá certo. Essa aqui é uma fita bem bonita. Eu comprei esses dias que nós fomos em São Paulo, na 25 de março.
Aí nós passamos lá e compramos um monte de fita bonita. Aí, só dar uma ajeitadinha agora. Tá pronto, obrigada, Ingrid. E aí eu vou cortar as pontinhas aqui pra não desfiar. Vou aplicar ele aqui, no meio do meu bolo. Prontinho. Ficou pronto o nosso bolo. Espero que vocês tenham gostado. Um bolo bem simples, fácil de fazer. Agora todo mundo aprendeu como que monta o bolo de andar, tá? Só espero aí que vocês agora, ao finalizar o vídeo, compartilhem ele pra mim. Nós estamos com 2.900 pessoas ao vivo assistindo. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem para que outras pessoas também possam ver, tá? Então, ó, acompanhem a gente pelo canal do YouTube Paula Mello Cake Designer. E acompanhem também a gente no grupo Troca de Experiências. As meninas lá, elas acompanham sempre a gente aí para trocar experiência também. Fiquem com Deus, tenham um bom, ótimo fim de semana aí. E eu tô esperançosa, já vou arrumar minhas malas. Partiu Fortaleza! Uhul!